Pai, está consumado. Foi consumado a obra que foi feita para levar para o homem a oportunidade, que abriu a porta, que ofereceu ao homem a oportunidade de salvação. Foi consumada a obra que dá ao homem o meio de ser livre do poder das trevas, que é o pecado. Foi consumada a obra que traz ao homem a esperança. Quando Jesus ele vai dizer lá na cruz do Calvário, João 19:30, o brado que ele deu de vitória diante da missão que ele veio cumprir, realizar, onde ele conclui, onde ele consuma a missão. Que missão é essa? A missão de cumprir o propósito de Deus para o homem ter a oportunidade de salvação. O único meio pelo qual Deus proporcionou para o homem, para que ele encontre e receba a salvação, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando Jesus diz está consumado, está feito, realizado, concluído, o meio pelo qual o homem agora vai ter a oportunidade, tem uma porta, tem uma saída, tem uma esperança para a salvação. Na cruz do Calvário, Deus, através de Cristo, dá ao homem a oportunidade dele ser livre de toda maldição, de todas as correntes do pecado, de toda a ação do diabo que levou o homem à queda, à maldição. A obra de Cristo, realizada na cruz do Calvário, quando ele diz está consumado, ali está o poder de Deus para vencer o poder das trevas sobre a humanidade. Deu para você entender? Quando a Bíblia diz que na cruz Cristo aniquilou o diabo que tinha o império da morte, está dizendo que Cristo, a obra dele, é o poder maior para desfazer a obra do diabo na vida da humanidade, que levou a humanidade à morte. Então é nesse sentido, a obra foi feita, a porta foi aberta, o caminho foi estabelecido, que é o novo e vivo caminho que nos leva a Deus, através da obra expiatória, o sacrifício vicário substituto de Cristo na cruz do Calvário. Agora, todo pecador vai ser ouvinte, advertido, informado desta obra, desta porta aberta, deste caminho, desta oportunidade. Todo pecador vai ser informado para que ele creia e entre. Se ele não entrar, se ele não andar nesse caminho, ele continua no poder das trevas, dominado pelo pecado, indo à condenação, escravo do diabo e do pecado. Porque a porta foi aberta, mas é o homem que tem que entrar. Você entende isso? A obra foi feita, mas é o homem que tem que recorrer a essa obra para encontrar a salvação de Deus. Sabe o que acontece? Tem muita gente que recorre às suas obras, aos seus entendimentos para ir a Deus. Tem muita gente recorrendo às suas doutrinas, às suas obras de caridade, às suas penitências, seus sacrifícios, seus flagelos, sua devoção, sua consagração, suas vidas religiosas para chegarem a Deus. Se o pecador, se o homem perdido não atentar para essa obra, não crer nela e não entrar na presença de Deus confiante, seguro, verdadeiramente por ela, ele continua perdido. Dentro de tudo que ele faça, onde esteja, o que esteja praticando. Porque a obra de Cristo consumada no Calvário é o poder de Deus para salvar o pecador que está preso no pecado, dominado, indo a juízo e condenação. A obra do sacrifício expiatório de Cristo é o único meio por onde Deus vai receber todos os seres humanos que estão condenados, julgados e sentenciados por causa do pecado. Através da obra de Cristo, o homem ele é recebido por Deus em justiça para reconciliação e vida com ele na eternidade. Sem Jesus, se não for por essa obra, o homem continua perdido. Faça o que fizer, esteja aonde estiver. Então, quando Jesus ele dá o brado de glória na cruz do Calvário, dizendo:
estar consumado. Jesus ali, ele deu o grito de dever cumprido. Foi realizado, foi feito, foi concluído. O quê? O que Jesus realizou com a sua morte na cruz do Calvário? Porque todo o objetivo da vinda de Jesus foi esse. Todo o objetivo, escute isso, deixa eu botar aqui no Não Perturbe, porque toda vez que estamos numa ministração boa, entra uma ligação e eu me esqueço de colocar o Não Perturbe. Né? Depois eu falo, em primeiro lugar, a palavra. Vamos lá. Então, toda a obra de Cristo foi realizada, concluída na cruz do Calvário. Jesus veio apenas mostrando ao mundo a quem deviam recorrer. Jesus veio trazendo para a humanidade o conhecimento daquele que era o Salvador, daquele que era a verdade de Deus, daquele que era o caminho para Deus. Jesus veio trazendo à humanidade o conhecimento da salvação, da situação miserável do ser humano que estava indo a juízo. Jesus veio ao mundo, isso é o Evangelho. Esse Evangelho que Jesus veio pregando é a mensagem, as boas novas de Deus que dá ao homem o conhecimento para uma esperança de salvação. Jesus veio ao mundo trazendo para o homem a informação para o homem conhecer por onde ele encontrava a saída da sua situação terrível, tenebrosa, medonha, ignífera, miserável, indo à condenação. Jesus veio trazendo para o homem o conhecimento a quem ele deve recorrer para encontrar o socorro de Deus, aonde ele deve ir para encontrar a Deus, por onde ele deve se conduzir para estar vivendo para Deus. Jesus veio trazendo esse conhecimento e ele ensinou o quê? Ele mostrou quem? Ele mostrou o quê? Ele nos mandou ir aonde? Ele nos mandou aprender de quem? Ele nos mandou seguir a quem? Ele nos mandou guardar a palavra de quem? Ele nos mandou crer em quem? Ele nos ensinou que para salvar a nossa alma devemos fazer o quê? Reflita nisso. Analise o que você está vivendo. Analise a sua fé, sua prática, sua esperança, seu alvo, sua confiança. Aonde você está se apoiando para uma vida de certeza de que, quando daqui sair, vai para o descanso eterno com Deus na eternidade, desfrutar da vida eterna. Qual é a base, o seu alicerce? Qual é o fundamento que você está vivendo confiante que está em Deus e que vai para Deus quando deste mundo partir? Se não for aquele que Cristo, que Deus, o próprio Deus colocou que é Cristo, você está perdido. Ninguém pode colocar ou pôr outro fundamento da fé além daquele que já está posto. Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário por nós. É essa obra que me justifica diante de Deus. É por meio dessa obra que eu peço a Deus a sua graça e misericórdia. É por meio desta obra que as virtudes que Deus requer de mim para eu estar na presença dele, eu recebo. Por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi para essa finalidade. Foi para justificar, foi para santificar, foi para remir os nossos pecados, foi para nos livrar da culpa e da condenação, foi para nos tirar do juízo que está por vir na vida de todo aquele que morre sem Jesus, porque segue ao juízo, morreu sem Cristo, meu irmão, não tem outra realidade a dizer. Morreu sem Cristo, juízo, condenação. Então, Jesus veio ensinando essa verdade. O Evangelho de Cristo é isso. O Evangelho de Cristo não é esse oba-oba, não é essa confusão de doutrina, de intelectualidade, de conhecimento, de teologia. O Evangelho de Cristo é a mensagem de salvação para o pecador. É mostrar ao pecador a situação real que ele está, indo a juízo, condenado por causa do pecado, e levar ao mesmo tempo ao pecador a esperança dessa solução, dessa situação, para a solução desse problema, para ele sair desse problema. E mostrando Cristo, não tem outra coisa. O Evangelho é isso, não é essa confusão de doutrina que o povo ensina aí para o povo viver na regra, na rédea, viver ali dentro do cabresto, né? Das instituições, das seitas, das religiões, do sistema. O povo vive no cabresto do sistema, carregando fardo pesado de obrigações religiosas e de ordem, de ordenança legal. Jesus não veio trazer isso para ninguém.
Jesus não veio mostrar a ninguém a estar dentro de uma instituição religiosa, a seguir a nenhum grupo religioso, a se submeter a nenhum líder. Jesus veio nos chamar para olhar, seguir, crer e andar nele, na direção dele, na palavra dele, confiando nele, crendo nele, submetendo-se a ele, consagrando nossa vida a ele. Logo, o que o povo vive dentro das religiões como mérito é vã. Porque hoje a gente vê as pessoas dizendo, não, você tem que fazer isso para ser salvo. Não, você tem que viver assim. Não, você tem que crer e tem que ser desse sistema, dessa igreja. Não, você tem que guardar o sábado, você tem que se batizar, você tem que ser assim, tem que se vestir assim. Você tem que andar dentro dessa doutrina. Não, aquela não salva. Quem salva é essa doutrina. Pera aí, gente. Então, todo o trabalho de Cristo foi em vão? Para os homens viver buscando chegar a Deus dentro das religiões? Para os homens buscar a salvação dentro dos seus méritos, das suas obras, os homens viver uma vida com Deus submisso ao sistema religioso, nos dogmas e nas crenças das religiões. Foi para isso que Jesus veio ao mundo? Foi para isso que ele entregou a sua vida? Foi para isso que ele se sacrificou? Não, não, Jesus não ensinou a ninguém seguir esses meios que aí os homens estabelecem através das religiões. O que Jesus ensinou foi que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouçam e guardem a minha palavra para ser meus discípulos. Conheçam a verdade. Foi o que Jesus ensinou. Quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. Foi o que Jesus ensinou. Jesus ensinou que ele veio salvar e buscar os perdidos pecadores. Jesus ensinou que ele é aquele que mata a fome, que mata a sede na alma do homem, de paz, de uma vida perfeita. Isso com Deus, só através dele. Então, quando Jesus diz, está consumado, ali agora foi manifesto o poder de Deus para libertar o pecador do poder do diabo. Deu para entender? O poder de Deus, porque Deus não vai medir poder com Satanás, irmão. O poder de Deus é superior a qualquer um. Satanás é uma criatura, irmão. Dentro da soberania de Deus. Deus não vai medir poder, não tem luta de Deus com o diabo. O que tem é Deus dando a eu e você o direito de escolha. O livre arbítrio. Como criatura que foi criada livre por Deus para tomar decisões e fazer escolha, Deus permite que o diabo tente, Deus permite que o diabo influencie, mas também Deus dá o livramento, dá o escape. É você que decide se vai aceitar o livramento e o escape de Deus ou se vai se submeter ao diabo para satisfazer o desejo do pecado. Deu para entender? Você está morto no pecado, mas não está consciente, não está sem razão, não está sem entendimento. Você tem a consciência, a lei da consciência é que vai julgar aquele que está na lei ou sem lei. Deu para entender? Porque Deus nos deu a lei da consciência. Isso fala da responsabilidade que nós, seres humanos, temos por ter a consciência, o entendimento, vocação, volução de decidir, escolher e saber. Nós somos um ser pensante. Penso, logo existe, disse um grande filósofo chamado Descartes. Por quê? Porque o ser humano é um ser consciente. Nós temos consciência do presente. Nós nos reportamos ao passado e nós projetamos o futuro. Nós temos consciência do que passou, do que vem, do que está vivendo. Então logo somos ser racionais, inteligente. Isso nos dá responsabilidade. Deu para entender? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Que tem alguns teólogos que tentam dizer que isso não existe. É só estudar as escrituras. É só ler já no princípio da queda do homem, o livre-arbítrio sendo estabelecido. Não sei como é que as pessoas estudam a Bíblia e são doutores, são teólogos, são intelectuais, têm anel, têm diploma, mas vem com uma heresia dessa, porque o conhecimento de Deus não é dentro de sabedoria humana, é dentro da graça dele para quem ouve a palavra dele e recebe o conhecimento. Deu para entender? Então, o poder de Deus é o Evangelho. O apóstolo Paulo vai dizer isso lá na sua carta aos Romanos. É nesse sentido que o texto diz que Jesus na cruz do Calvário aniquilou Satanás e o poder dele sobre a morte. Porque Satanás tinha o poder sobre a condenação na vida do homem por causa do pecado. Mas Jesus agora veio destruir esse poder na vida daquele que crê nele. Porque quem não crê nele continua preso no poder da morte. Deu para entender? Mas quem crê em Jesus e perseverar, viu? Não é crer e acabou-se ficar confortável, não. É crer e perseverar, andar no caminho estreito, até chegar ao fim.
Lembre-se, nós estamos andando no caminho, nós não podemos parar, nós não podemos desviar. Temos que ser prudente para não desviar, nem parar, nem voltar, mas ser prudente e perseverar para chegar até o fim, porque salvação é no final. Nós já estamos na promessa dela, mas só vamos desfrutar ela se chegar até o fim, fiel até a morte. Deu para entender como é a verdade de Deus para nós? Não é como ensinam por aí, essa graça libertina. Essa graça de que você já é salvo, não se preocupe com nada, nada que você fizer vai mudar isso, vai mudar, se você tomar decisões que não se submetam à vontade de Deus, se você não perseverar, se você não combater o bom combate da fé, se você não se negar, se você não renunciar, se você não for prudente, se você se deixar levar, o diabo tira você de novo, que já está no caminho. Porque o diabo trabalha para tirar quem está no caminho, não é quem já está caído e fora do caminho. O diabo, nosso adversário do povo de Deus, que está andando na vida, na direção para a salvação, para a vida com Deus, o diabo está ao vosso derredor, ele é o nosso inimigo, não é de Deus. É o nosso inimigo para destruir a nossa vida com Deus, para nos levar à maldição, à condenação, para a eternidade que ele e os demônios também vão. Porque o diabo não reina no inferno. O diabo não é rei de coisa nenhuma. O ser humano que desprezou a Deus e colocou Satanás na sua vida como Deus e rei. Eu fiz isso um tempo atrás. Mas eu fui liberto por Jesus. E hoje eu estou no reino de Deus e não mais no reino das trevas. Então aprenda isso. Quando Jesus disse, está consumado, o poder de Deus agora foi manifesto na terra para libertar o homem do poder de Satanás, que é a morte, o pecado e a condenação. Porque Satanás prendeu e derrubou o homem pelo pecado, o qual ele tentou o homem a pecar. Não foi Satanás que pecou no lugar do homem, foi o homem que pecou pela influência do diabo, porque ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o enganador. E ele trabalha na humanidade levando o homem a não dar ouvido à palavra de Deus, a andar contrário à palavra de Deus, a perverter, a desprezar, a ignorar a palavra de Deus para que o homem vá para o inferno, porque esse é o trabalho de Satanás na vida humana. Jesus disse isso lá em Lucas 8:12, que ele trabalha tirando a palavra do entendimento do homem para o homem não se salvar crendo na palavra. Então, tem que crer nessa palavra. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo vai dizer isso, Romanos 1:16. O evangelho é o poder de Deus. E o poder de Deus é Cristo crucificado na cruz do Calvário, pelo qual trouxe o poder para destruir e subjugar o poder de Satanás na vida do homem. O homem está dentro do poder de Satanás, preso, julgado e condenado. Mas se ele crê em Jesus Cristo, ele é liberto, porque o poder de Cristo na cruz do Calvário, que foi manifesto, aquela obra, tem o poder de libertar você do domínio de Satanás, da condenação do pecado. A obra de Cristo na cruz do Calvário. Porém, creia nele. Creia que Jesus, aquele que morreu, ele morreu para lhe dar salvação. Ele tomou o seu lugar. Ele ressuscitou para mostrar que você também vai ressuscitar. Ele subiu aos céus para mostrar que você vai aos céus. E ele vem lhe buscar. Aguarde. Ele não subiu e nos abandonou aqui. Ele vem. Ele prometeu. O diabo tenta enganar dizendo que ele já veio. Dizendo que não há mais ressurreição. Dizendo que não há arrebatamento, dizendo que tudo já aconteceu. Cuidado, isso é uma mentira do diabo, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele perverte a verdade. O trabalho dele é esse, permaneça na verdade, a verdade é Jesus, o que ele ensinou. Jesus disse, eu venho para vos buscar, para que onde eu estiver, esteja vós também comigo. Você que já foi liberto pelo poder de Cristo, a obra manifesta de Deus na cruz do Calvário, você que está vivendo sua vida de fé, andando no caminho, você que entrou pela porta, está andando no caminho estreito, persevere até o fim, com a graça de Deus você vai conseguir. Não desista, não desanime, seja prudente, persevere, vá até o fim. E o fim só vai se dar com duas ocasiões, ou com a nossa morte, ou com o arrebatamento. Os que morreram, crendo em Cristo, perseverando no caminho, não vão perder a promessa. Eles estão com seus espíritos em descanso, aguardando o dia da ressurreição do corpo, que vai se dar quando Jesus vier buscar os que estão vivos, e os que morreram vão ressuscitar, e os vivos vão ser transformados, e aí vai se dar o cumprimento da promessa da esperança que Cristo nos fez, de vir nos buscar para estar com Ele. E aí sim, vamos estar com o Senhor lá nos ares, nos céus, para sempre. E não precisamos mais de fé para poder viver com o Senhor, porque agora estamos vendo Ele face a face. Mas enquanto estamos aqui, precisamos combater o bom combate da fé. A fé
É o dom gratuito de Deus que nos deu para a vida com Ele por meio da fé. A fé é o confiar, é o crer, é o se submeter naquilo que Deus nos orienta na sua palavra. Porque o final da nossa fé, alcançamos a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9. Então, permaneça na fé. Permaneça firme, permaneça perseverando, permaneça esperando e aguardando, porque o que há de vir virá e não tardará. E o poder das trevas não tem mais domínio sobre você, se você se manter na direção e na vontade de Deus, amém? Porém, você está livre, se quiser desviar, se quiser voltar, se quiser sair do caminho, se quiser sair, voltar da porta, a porta continua aberta. Entra quem quer e sai quem quer. Mas um dia ela vai fechar. E quem entrou, entrou. E quem não entrou, perdeu a oportunidade. E ai dos que não crê enquanto é tempo. Porque muitos, Jesus disse, muitos vão procurar entrar e não poderão. Mas hoje você pode. Entre por essa porta, chama-se Jesus. Receba o poder de Deus para livrar você do poder das trevas sobre a humanidade. O poder de Deus é Cristo, crucificado na cruz do Calvário, que tem o poder de libertar você do pecado, da condenação e das garras malévolas de Satanás. Jesus Cristo é o mais valente, que entra na casa do valente e toma e tira aquele que está preso por ele. É isso que ele faz conosco. Quando a gente crê em Jesus, ele nos liberta do poder de Satanás com o seu poder supremo e nos leva para estar no seu reino, o reino da luz, vivendo na esperança de quando sair deste mundo, desfrutar da vida eterna em abundância, lá no céu. Lembre-se disso, não é aqui. Enquanto aqui estiver, suporte a leve e momentânea tribulação, sabendo que no mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, se alegrando na esperança, perseverando em oração, amém? E não desanimando, em momento algum. Alegrai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverai em oração. Porque a nossa vida aqui, temos que viver perseverando, firme, orando em comunicação com Deus, para nos dar força, graça, para estar vivo, andando na palavra dele. Porque mortos estão aqueles que não estão na palavra. A vida com Deus é quem está na palavra dele, amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus. Eu, seu amigo e irmão evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso, pregar a verdade do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia nessa orientação que você recebeu agora, que serás salvo. Amém?